to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque sempre lembramos e nunca esquecemos, velho é o seu PC. Aqui só falamos de classe. Chegamos finalmente ao episódio 9 e eu hoje aqui, Ricardo Pinheiro, com a casa cheia, todos aqui. Então, estamos aí com César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite e rumo ao 10. João Cláudio Fidelis. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal e muito quadrada, discussões operacionais com... Também, Sander Souza. Sejam bem-vindos a todos aí, estamos aqui para falar do que vocês com certeza não gostam, telas pretas. Então, hoje nosso assunto é sistemas operacionais. Acho que é o primeiro episódio que a gente vai falar de software, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é o primeiro episódio puramente de software. Que, aliás, é o primeiro episódio de uma trinca, né? Exatamente. Nós vamos falar nesses sistemas operacionais, no próximo a gente fala de Basic e encerramos a primeira trinca falando de CPM. Uma maratona de CPM. Então, primeiro a gente tem que definir, né? Vamos pontuar pro pessoal o que é sistema operacional, né? Faz o seguinte, vamos pegar uma água que dá aula disso, explica. Vamos, João, vamos pegar uma água? Vamos, Sam. Vamos pegar uma água. Eu vou pegar aquela água que o passarinho não bebe. Ixi, o cara deu aula de sistema operacional, então ele vai falar um pouco disso aí pra vocês. Bem, já que eu fiquei sozinho, então me largou, né? Não dá pra eu buscar água também. O que é sistema operacional? O sistema operacional é um software, programa, que ele é executado de forma não linear, não sequencial. Ele é composto, basicamente definido, hoje a gente entende ele em três partes: o núcleo do sistema, um conjunto de bibliotecas que contém as chamadas ao sistema operacional e um conjunto de utilitários. Mas em si, então, o que ele faz? O papel do sistema operacional é administrar o funcionamento do hardware. Então, o sistema operacional enxerga o hardware igual você tem do computador e tudo como recurso. Então, processador, memória, disco, impressora, tem alguém engasgado aí. Sou eu. Impressora, usuário, tudo é visto como recurso. E esses recursos devem ser compartilhados entre os diversos usuários. O sistema pode ser monousuário, pode ter apenas um usuário sendo executado por vez, que é a maioria dos sistemas operacionais de micro, ou pode ser multiusuário. E os sistemas multiusuário a linha mais famosa, a princípio, são os sistemas Unix. Não vamos explicar o que é o Unix, recomendamos a todos que procurem. Vai na Wikipedia que vocês acham uma explicação melhor. Mas também sistemas para computadores de grande porte, coisas assim desse tipo. O sistema operacional pode ser monotarefa, isso significa que uma tarefa em execução por vez, ou multitarefa, que pode ter várias tarefas sendo executadas simultaneamente. Essas tarefas podem ser, por exemplo, acesso ao vídeo, ao disco, acesso a posições de memória, gravar execuções, cálculos. Então, em si, o papel do sistema operacional é administrar esses recursos que estão disponíveis para os usuários. Podem ser programas de computadores ou pessoas mesmo que estão usando esses computadores através de terminais, o que seja. Então, o papel dele com isso é administrar esse recurso, disponibilizar isso a todos de forma que você tenha um uso que seja minimamente razoável, de forma justa e de forma que todos possam usar. E, claro, o sistema, o OS, como a gente
chama, o SO, já abreviei muitas vezes, ele não é o principal programa que você roda na máquina. Por mais que a gente goste de alguns sistemas operacionais e tenha preferência, alguns podem ter preferência, alguns são tão fãs quanto são de times de futebol. Aliás, vários aí são mais fãs de certos sistemas do que de times de futebol. Um abraço pro povo do Linux, ou um abraço pro povo do Mac OS X, né? É nóis, hein? Pois é. Então, do Windows ninguém é fã. Então, o papel então, do sistema é esse. Você tem, como eu falei, as partes. O núcleo, que é a parte central do sistema operacional, e ela é que faz o acesso ao hardware, coordena isso tudo. Tudo passa pelo núcleo do sistema. As bibliotecas, os programas fazem chamadas nessas bibliotecas, fazem acesso ao núcleo a partir dessas bibliotecas, usando um conjunto de chamadas do sistema que são padrão. No Unix, por exemplo, são as System Calls, no Linux inclusive. No Windows são as APIs, por aí vai. E os utilitários? Não, APIs não, é acesso geral. Teria mais hook. Porque a API na realidade é interface de programação de aplicativo. Interface de programação, ou seja, o aplicativo ele chama aquele ponto específico para conseguir aquele recurso que ele quer. O Windows poderia chamar de pedaço de pano, para completar a caixa de retalhos que ele é, né? Então acho que seria perfeito pedaço de pano, né? É verdade. Então, os sistemas são basicamente isso. O sistema operacional é basicamente isso. Não é uma coisa nova. O que nós conhecemos mais como sistemas operacionais hoje em dia são sistemas operacionais de disco, mas não é nenhuma novidade. Isso existe desde o início, não desde o mundo, mas desde o início da computação eletrônica. Então, não é nenhuma novidade você ver. Mais uma coisa que é importante falar do sistema operacional: você usa o sistema para rodar aplicativos. O sistema operacional não é o programa mais importante. Aliás, eu gosto sempre de dizer, quando falo em sala, que o sistema operacional é aquele que administra o hardware, mas ele em si não pode ser o sistema, aplicação que consome mais recursos da máquina. Pelo contrário, tem que consumir o mínimo possível, porque os usuários em si, eles não estão usando ou Linux, ou Windows, ou Mac OS X, eles estão usando programas que rodam sobre esses sistemas operacionais. Isso estando programas atuais, tá? Sistemas operacionais de hoje em dia. Você está rodando programas que estão em cima. Você não está falando simplesmente usar o sistema. Então, o quanto menor e mais rápido ele for, melhor. Daí tem as teorias, tendências como microkernel. O pessoal trabalha com outros modelos para núcleo do sistema, para kernel monolítico, em camadas, máquina virtual e coisas assim desse tipo. Eu recomendo a todos que tiverem curiosidade, pode procurar um livro que eu acho extremamente didático, feito por autores brasileiros, que é Arquitetura de Sistemas Operacionais, do Machado e do Maia, tá pela LTC Editora. Eu usei esse livro, eu tenho o meu, tá muito maltratado, porque eu usei ele, conheço ele de cós salteado, usei ele bastante dando aula. É extremamente didático sobre sistemas operacionais, mas se você tiver coração forte, se for um cara corajoso, você pode encarar qualquer um dos sistemas operacionais do Tannenbaum. Você vai vomitar no meio do percurso. Você vai achar o livro extremamente chato. Mas, aliás, o que o Tannenbaum não escreve que não é chato? Tipo, o livro de Reis Tannenbaum corre. Se você gosta de Tannenbaum, agora é assim. Se você gosta de Tannenbaum, é aquela história, né? Gosto, cada um tem o seu e etc e tal. Mas o Tannenbaum corre. Na revista Paraguai Focado. Eu dei aula numa faculdade há uns anos e por um tempo, uma vez, eles botaram o livro do Tannenbaum nos operacionais. Eu briguei com o coordenador, quase dei um murro na mesa, porque eu dizia: o livro do Tannenbaum é um ótimo livro de referência, mas um péssimo livro didático. Você aprender por aquele livro é um inferno. Ele é muito, muito chato, mas é um bom livro para você tirar dúvida, para você fazer consulta. Inclusive, alguns desenvolvedores que a gente conhece, gente que a gente vai falar à frente vai falar do Zix, se basearam no livro do Tannenbaum. O próprio Linus Torvalds, no Linux, se baseou no livro do Tannenbaum, usou detalhes e informações que o Tannenbaum trazia no livro dele, mas é um livro péssimo para se aprender. Vocês já ouviram a manifestação do César a respeito do livro de rede, daí você dá para vocês entenderem. Ai, caramba! Vai para áudio e cacetadas novas. Você viajou no tempo ou teve clarividência agora, Ricardo? Por quê? O Uzix, como já falar. Não, a gente vai falar do Uzix. É um exemplo. Tem um fatorzinho que a gente considera muito importante, que a gente usa até como divisor para o nosso episódio, sempre naquela ideia da divisão, que é o surgimento da memória em massa, né? Da memória em armazenamento, né? Dos discos flexíveis, o surgimento desse pessoal no mundo dos computadores pessoais. Sim. Porque isso obrigou o sistema operacional a tratar de uma coisa que ele não precisava tratar.
computadores pessoais, né? Que era uma memória de acesso aleatório, ou randômica, né? Enfim. Aleatório randômico, chove no molhado, dá no mesmo. E isso traz uma necessidade de interfaceamento com interface de disco, isso parte de que o sistema operacional tenha um conhecimento sobre como aquilo é gravado, ou então você é obrigado a criar um layer de abstração. Uma camada de abstração para o sistema de disco. Isso. Porque é aquele negócio. Uma das grandes atividades de qualquer computacional é o tratamento de arquivo. Independente de qualquer que seja. Exatamente. Mesmo que ele não te mostre arquivos, mas esse tratamento de arquivos é uma coisa que está fazendo o tempo todo ali. Em qualquer computacional. O sistema operacional que roda o teu Blu-ray, roda o teu DVD, que roda no teu telefone celular, que roda no teu computador, que roda no teu micro-ondas, que roda na tua geladeira. Acredite, gente, tem geladeiras hoje em dia que estão rodando sons operacionais. A gente tem um casal de amigos. Um abraço pro Zé Luiz e a Marluce. Dois abraços pro Zé Luiz e a Marluce. Zé e a Marluce. A Marluce estava conversando uma vez comigo que ela pegou, a geladeira dela tinha uma porta USB, tem uma porta USB e elas fizeram uma atualização de firmware na geladeira. Carregaram, baixaram na internet e atualizaram. Não me lembro qual era a necessidade, mas na geladeira. Você fala, pô, na geladeira? Gente. A tecnologia está avançando. Lembrar que hoje em dia é muito mais cômodo para as empresas desenvolverem um hardware embarcado que na prática é um microcomputador com severas restrições ou de memória, ou de fornecimento de energia, ou de armazenamento, de outras diversas formas, e colocar um sistema operacional é muito mais barato para eles do que eles desenvolverem um hardware todo específico para aquele equipamento. A minha câmera digital roda sistema operacional, minha câmera fotográfica tem lá, claro, com limitações, e inclusive para ela tem uma atualização de firmware não oficial que dá diversos recursos que não estão disponíveis normalmente. Para o aparelho de DVD tem. Aliás, acho que é interessante explicar o que é o firmware, né? Vamos dar uma meia trava agora. O firmware é um termo muitas vezes utilizado para significar programas ou estruturas de dados que controlam esses dispositivos eletrônicos. É uma coisa meio software e hardware na prática. What? Porque a diferença, talvez a grande diferença é que o firmware ele está muito mais próximo do silício em si. Sim, né? Sem firmware, por exemplo, o dispositivo eletrônico não consegue funcionar. E o legal do firmware é que ele está presente não só em computadores, né? O firmware ele está presente desde celulares a calculadores, por incrível que pareça. O firmware está presente até no meu micro-ondas. Em qualquer coisa tem um chip na prática. Como hoje pode dizer que praticamente qualquer coisa que a gente olha em volta tem um chip, inclusive carros. Sim, verdade. Qualquer coisa que você ligue na tomada, tem uma energia elétrica. Ou nem precisa ligar na tomada. Por exemplo, o carro também tem um computador de bordo que controla todo o funcionamento do carro. Ele tem firmware também. A chamada de ECU. Ou como os mecânicos chamam, a centralina. Centralina. Isso é da época do meu avô, hein, cara. Não. Mas o mecânico na fala se refere a como centralina, cara. Mas isso é da época do meu avô. Você tá dando atestado de idade, hein, cara. Sinto muito. Os cabelos brancos não escondo eles. Quais cabelos? Não, careca que sou eu, desculpa. É verdade. Vamos ter esse papo capilar? Sim. Papo capilar foi ótimo. Até porque daqui a pouco eu vou lembrar que isso contar outra vez. Daqui a algum E aí vai ficar triste, sabe? Mas a observação do firmware que ele reside normalmente em algum tipo de ROM. Ou então numa VLA. Normalmente numa ROM, numa PROM, alguma coisa que você possa reescrever. Na prática, então, você usa isso, você acaba utilizando uma memória flash como veículo. Uma flash ROM, como se diz. Hoje em dia, o mais comum realmente é gravar numa flash. Se você pegar um micro clássico, não tinha. A diferença entre firmware e sistema operacional não existia, porque eles dois estavam na ROM. Exatamente. A atualização era usando o chip, na verdade era uma EEPROM, tá? Uma memória de somente leitura apagável e regravável. Você teria que tirar o chip dentro do equipamento, colocar num gravador de EEPROM, rodar um software em outro computador para gravar o conteúdo daquela EEPROM. Obviamente você teria que apagá-la antes, bombardeando com luz ultravioleta. Ou seja,
bota no sol, ou bota de um apagador de EPROM, sem passar muito tempo, senão você vai churrasco de chip, e regrava, coloca lá e funciona. Hoje em dia, com o recurso da flash, ficou mais fácil. Você pode atualizar a partir, por exemplo, de uma memória de massa. Então você pode pegar e carregar num cartão de memória, executar um certo comando, ele lê aquilo e regrava. Ou botar num CD, no caso o aparelho de DVD, coloca num CD, ele lê aquele conteúdo, regrava. O meu aparelho de DVD, eu tenho inclusive fazer a atualização do firmware dele, porque ele tem uma falha com certas legendas, que às vezes pipoca a legenda, e na atualização de firmware dele resolve esse problema. É claro que eu não vou conseguir chegar no aparelho de DVD, vou atualizar o filme e ele vai passar a tocar Blu-ray. Esquece, é loucura. Mas corrigir problemas, fazer certas atualizações, situações de software, coisa que ele precisava colocar, algum probleminha, você consegue fazer corrigir e melhorar numa atualização de firmware. Pra fechar esse assunto, a gente acabou viajando falando em firmware, etc e tal, que uma das coisas que os sistemas operacionais trouxeram foi a possibilidade de botar o próprio sistema operacional a partir do disco. Porque como a gente comentou ali na frente, quando o sistema operacional era em ROM, você não tinha diferença entre eles. Você não sabia onde terminava o firmware, onde começava o sistema operacional, onde terminava o sistema operacional e começava o BASIC, muitas vezes. E quantas vezes em alguns computadores da nossa boa era, o sistema operacional em si era o BASIC. A gente vai ter um episódio sobre isso, que a gente vai comentar, mas então você passou a ter essa possibilidade de separação do sistema em si da ROM, passou a ser fornecido em disco. E aí, como eu sempre me preocupo com a questão de data, não porque a data é uma coisa importante, mas sim porque nos ajuda a entender como funciona a coisa, a gente vai ali pro final de 78, né, falar do Apple II, que é o nosso primeiro sistema, todos que nós vamos falar hoje, vamos falar de muito. Primeiro notável, né? Primeiro grande sistema de operação notável. E acho que falar do Disc 2, né? Pois é, Disc 2, que é o primeiro drive designado para um micro pessoal e tem esse armazenamento para grandes massas, né, para produtos de massa. Ele era conhecido como Disc 2 Flop Disk Subsystem, né? Compôs o nome aí do flop do Apple II, feito pelo próprio Steve Olga. Foi lançado no distante ano de 1978, com pré-order, né? Antecipadamente você podia... Pré-venda. Hã? Pré-venda, né? Pré-venda, isso. Você podia comprar antecipadamente pela bagatela de $495 e depois ele vendo a final dele por $595, já com a controladora, cartão controlador, como o pessoal gostou de chamar na época, e cabo. Ele foi feito, obviamente, para ser usado no Apple II, cá entre nós, foi uma revolução, cara. Tem seus 120 KB de lixo depois que mas mais curioso ainda é saber que o primeiro flop disk existente, o primeiro disco flexível existente ainda era read-only, né? E foi lançado em 1971 pela IBM. Conseguiam guardar 0.8 megabytes em 8 polegadas. Não era um disquete, era um LP. Mas a questão do Disc 2, que o João levantou, eu acho que o grande barato que o Disc 2 foi o primeiro controlador de disco disponível de maneira fácil para o público comprar pessoal da época. Porque já existiam os discos flexíveis, mas eram muito grandes, ou então você precisava de um mini, de Mini, etc e tal. Não havia nada facilmente encontrável para um computador pessoal antes do Disc 2. E aí junto, a Apple teve que correr atrás e fazer o seu operação de disco. Nesse esquema, você botava em disco, botava o Apple II, cuja primeira versão foi a 3.1, que teve a versão da 0.1 a 2.8, foram versões de testes, né? Hoje em dia a gente chamaria de 0.1, 0.28, o Apple II 3.0 acabou não saindo por causa de alguns bugs, e quando corrigiram, transformaram em 3.1. E já saiu direto como 3.1, não? Isso. Logo depois saiu mais um fix para corrigir um problema em utilitário Master Create, que era o utilitário que você usava para criar Master Disks de Apple II. Você tinha que lembrar, você precisava, cada disco na prática você acabava usando uma versão do DOS para, por exemplo, tinha um disco exclusivo para planilhas, sei lá, musical. Não. Tinha um disco exclusivo para arquivos de texto, sei lá, WordStar. Hoje parece uma loucura, né? Mas na época a gente fazia isso. O disco de trabalho, o disco das planilhas, o disco dos textos, o disco, sei lá, rodava algum outro programa, desktop list, etc e tal. Com isso, você usava Master Create, né? Criava o disquinho e botava lá o seu programa e rodava. Em 79 saiu o Apple II 3.2 junto com o Apple II Plus.
Sim. O Apple II Plus trouxe duas grandes mudanças em relação ao Apple II, né? Que foram a troca do Integer Basic pelo Apple Soft 2 Basic, para alegria de muitos Apple maníacos até hoje, uma mudança no boot que permitia, entre outras coisas, o auto-start. Você podia botar o sistema, quando botava, procurava, quando encontrava, achou, tinha um disco com o sistema, ele botava direto. Não havia necessidade de se configurar para fazer de uma certa forma, tem que ser assim, assim, assado. Não, ele já vinha e já botava direto. E o Apple II 3.3, que é a versão que acabou por ficar prática que todo mundo usou, que é de 1980, que aproveitava P5A, P6A, né? Inclusive, ele tem uma outra revolução que, graças a tudo isso, ele podia ampliar a capacidade dele para 140 KB. E ela, 16K mais era coisa pra burro. Principalmente o disquete era uma coisa muito cara, né? A gente ganhou, nós falando da geração, ganhamos caixa de disquete como presente de aniversário. E era um bom presente de aniversário. Era uma caixa de disquete que equivalia hoje talvez ao que? A uns custos de uns R$50, R$70. Era um bom presente. E durava muito. Durava muito. Pô, tem discos daqueles antigos que não eram tão legíveis. Muitos por aí. Muita coisa funcionando até hoje. Uma coisa que o César falou, que esses discos tinham uma capacidade interessante, uma característica que dobrava literalmente a capacidade dele. Era gravado do outro lado, né? Que começou a ser comum na década de 80 a produção de discos de dupla face. A Apple usava só face. Então ele fazia, aliás, não só o Apple, vários computadores daquela época. Então você cortava o outro lado e formatava. Você podia usar os dois lados do disco apenas virando o disco. Até comentando que existiam ferramentas para isso, já próprio, como parecia um pequeno alicate, você vinha e dava aquela mordida no disquete de 5,4 polegadas do lado oposto, para que você pudesse o armazenador do drive. Ele era de face simples, então você podia tirar o disquete, colocar de cabeça para baixo, de volta no drive e acionar e usar o outro lado, a outra face. Olha, eu vou falar uma coisa para você, que eu usei uma gambiarra pior ainda para furar de medo. Usava furador de papel. Uau! Ficava redondinho, buraco, mas funcionava. Então tá valendo. Teve gente que já fez coisa mais drástica, um disquete 3,5, um parênteses rápido. O disquete 3,5 você também tinha as duas opções, o disquete de 720 KB e o disquete de 1.44 MB. É um solda. Eu já vi um cara que, soube a história de um sujeito que o cara tava talvez sob efeito de álcool, alguma coisa do tipo, o cara resolveu fazer os furinhos, né? Só que ele fez com a caixa fechada. Ah, interessante. Com uma furadeira de broca comprido. O cara bateu pro canto, foi lá, meteu a folha dele, e fez o buraco. Eu não sei, né? Se o cara acertou mesmo na posição, não sei. Mas dizem que ele nem precisou abrir a caixa para isso. Isso no caso do usando é uma coisa mais a posteriori, que é o caso do disquete de um disquete de 3,5 polegadas. Não era o caso ainda do 5,4. Que a gente tinha essa coisa. Aliás, uma característica, o Disc 2, o Horácio, não o dinossauro da Turma da Mônica, o Horácio, que era um drive disquete feito pela Elebra, no auge da reserva de mercado, ele era exatamente igual ao Disc 2. Mas igual. Aquele drive grandão, face simples, aquela tábua de disquete da forma como era, exatamente igual. Posteriormente a Elebra fez um drive de face dupla, fininho, que era, acho que é Dino o nome dele. Mas o Horácio eu tenho certeza porque eu lidei com o Horácio num curso que eu fiz de informática num cursinho que já acabou aqui no Rio, Data Center, nos anos 80. Bota um tempinho aí pra trás. Eu dei aula no Data Center. Isso, e o Horácio era 100% compatível, né, com o drive com o DOS 3.3, né? Sim, catalogue, como catalogue, no lugar do dia era catalogue o comando. Você podia escrever só cat, ele entendia. Tinha outros comandos para manipulação de DOS, não lembro de todos. Tinha mais alguns comandos. Eu sempre lembro do catálogo porque eu acho que tinha nada a ver com a Apple, né? Eu usava dia e tal, catálogo. Mas como tudo na vida é passageiro, menos cobrador e motorista, né? o Apple II acabou começando a mostrar suas limitações quando o Apple II foi avançando também. Não. Mesmo o Apple II 3.3, que já veio a série de mudanças, já veio junto com o Apple Soft Basic, etc e tal, começou ali a perder espaço, né? Depois que, né, da tentativa mal pedida da Apple com o Apple III, que a Apple acabou meio parando, deixando de lado os Apple II, foi lançando bug fix, tal, porte Apple IIe, etc, mas
à medida que, por exemplo, coisas como discos de 3,5, Diretórios. subdiretórios, discos rígidos, drives mais em RAM, etc e tal, eles chegaram à conclusão de que não valia a pena avançar na ProDOS, mas sim, que valia a pena jogar fora e lançar o ProDOS em 83. Pois é. E foi uma tremenda de uma evolução, né? Nós convenhamos, o ProDOS basicamente mudou a forma da gente operar nos nossos Applezinhos, né? Com certeza. O ProDOS era muito superior. Sim. E ele até gerou uma variante que era o Apple SOS, né? Que era não, na verdade é o contrário. O SOS é a origem. Ah, sim, verdade. SOS é a origem do... Porque o SOS é do Apple III. Isso aí. Só quer dizer Sophisticated Operating System. Sistema operacional sofisticado. Coisa chique, não? Verdade, né? E o legal do ProDOS é que ele trazia algumas coisas interessantes, né? Tipo, os volumes eram alocados em blocos de 512 bytes, você podia ter até 32 megabytes. Cada... Sim. Só uma observação que a gente passou batido. A turma não é muito ligada nisso hoje em dia, mas essa questão dos blocos de 512 bytes, ela é essencial quando você fala em bloco, porque você tem uma limitação muito forte do tamanho do arquivo, do tamanho do disco. Sim, você não pode simplesmente sair enviando... Hoje em dia você está no mundo do Tera e das LVM e você puxa lá clusters, etc e tal, mas na 1982, 83, você tinha lá os 640K, 200K, 300K, 400K, e o que acontece? O disco, qualquer controlador, ela não consegue alocar 1 byte no arquivo. Ela vai alocar tamanho de bloco. Ela vê 512 bytes, 1024 bytes. O que acontece? Por exemplo, se você tem um arquivo de, 3.000 bytes, um texto qualquer de 3.000 bytes, você vai alocar, 3.500. Você vai alocar em disco, na verdade, para um tamanho de cluster de 512 bytes, você vai alocar 3.500 alguma coisa, tamanho de 24, você vai alocar 4.096. Então você vai ter uma perda de 500 bytes de tamanho de bloco maior. Sim. Parabéns, FAT 32. Né? Um abraço pro FAT original, inclusive, ó. Isso, FAT tamanho de 2 GB. FAT 12, que é nosso clássico. Então, essa questão, ela era essencial do personal. Qual é o tamanho do bloco que o personal vai alocar? Isso era meia de disco absurda. Se você soubesse alocar, se os blocos fossem alocados de forma inteligente, isso era uma economia absurda. Ainda mais porque, por exemplo, como o ProDOS abriu espaço para a entrada dos HDs nos Apples, e os HDs máximos alocáveis por um Apple na época era 32 megabytes. Então era importantíssimo que a gente economizasse cada centímetro desse HD. Porque senão você enche seu HD muito rápido, e o HD era um troço caro, muito caro, e você enche rapidamente o seu HD com pequenos arquivos. Fechando agora esse parêntese de alocação de disco, tem muita coisa interessante no ProDOS, né, Sander? Estou vendo aqui, além do que você falou de disco. Timestamps, coisa que foi importantíssimo para o advento dos sistemas operacionais, porque você conseguia monitorar quando um arquivo é exatamente a data da gravação ou alteração de um determinado arquivo, e isso era importante para determinados tipos de trabalhos. Você poderia ter identificação do tipo de arquivo, tinha índices, tá? Você tinha um setor exclusivo para índice desses arquivos, o que agilizava muito a pesquisa dos arquivos no disco. Quando você dava um catalog, ele já ia no local certinho, puxava, na verdade não era o catalog, era o dir, você dava o dir, ele puxava a informação a partir de uma única trilha e todos os arquivos estavam ali. Você não tinha um atraso muito grande para listar o conteúdo do teu disco. E uma série de outras pequenas coisas que no final de contas, como o Sander colocou, fizeram uma tremenda modificação no modo que o usuário de Apple II trabalhava dentro do sistema operacional. Com o disco, tem que lembrar que sempre o sistema operacional ele serve para lançar a aplicação e trabalhar com disco, com arquivos. Bom, caso você comentou isso, a gente vai ter que reforçar, porque é essencial entender, até para ter certas decisões. Tinha um probleminha chato também no ProDOS, que era o fato que o tamanho do nome do arquivo no ProDOS só podia ter 15 caracteres, contra os 30 do Apple II. Mas aí a Apple lançou o AppleWorks. O AppleWorks teve um grande impacto na utilização do Apple II. E eu até correndo o risco de apanhar até morrer, eu vou dizer que o Apple II foi um dos motivos para a longevidade do Apple II há muito mais tempo
do que a própria Apple gostaria, porque o Apple II te dava tudo que você precisava para trabalhar. Sim, a Apple tinha tudo que você necessitava, de uma planilha de cálculo a um editor de texto avançado, que resolvia a maior parte dos problemas que você só conseguiria resolver num PC da vida, e gastaria fortunas para isso. Olha, na época dos anos 80, tinha gente que chamava o Apple II, aí entenda se é pejorativamente ou não, aí fica a cargo do fã de Apple II aí, tinha muita gente que chamava ele de PC de pobre. É verdade, era o famoso PC de pobre, inclusive porque tinha aqueles adicionais que você podia colocar, tipo cartão de 80 colunas, um Z80 adicional na placa na plaquinha para rodar CPM, que é coisa que a gente sabe, né, o nosso ouvinte já ouviu, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, voltar nisso no CPM. Né? Terminando rapidamente ProDOS, a versão 2.x de ProDOS, a primeira versão normal, só existia 64K de memória. Existia um processador 6502 acima. ProDOS 2.x existia um 602, né? 602 diante ele já aceitava. Isso. Que era Apple IIe? O 2E. É 502, eu acho que era o 2E. Se eu não me engano, E teve uma versão de ProDOS, que é o ProDOS 16, que não durou muito tempo, que foi substituído pelo GSOS, que acabou se tornando o sistema operacional padrão famoso do GS, né? O Turbo R dos Apple II. Isso aí. Né? Só para avisar, a gente está com proteção policial até hoje, porque nós chamamos o Apple II GS Turbo R do Apple. Estamos sob proteção policial, porque senão a gente não sabe se apoia dos fundamentalistas de Apple ou dos fundamentalistas de MSX. Claro que está apoiando dois grupos. Então depois passa o nome, CBF está publicado decidiu colocar no programa de proteção àqueles que dizem a verdade que o Apple II GS é o Turbo R do Apple. Apple, o que, cara? A gente tava falando sobre o quê? Falando sobre feira. Feira. Apple na feira, sim. Ah, tá. Beleza. E o GSOS, e aí é um detalhe, que ele tinha um ambiente gráfico muito parecido com o que a Apple usou no Mac. Que veio herdado do ProDOS 16, diga-se de passagem. O ProDOS 16 já tinha a pré-interface. Que veio, na verdade, assim, se a gente for puxar, a origem tá no Lisa. É verdade, tá no prática. Em termos de interface gráfica, ela vai no Lisa e continua, talvez, o espírito no macOS 10. Óbvio que por dentro tem nada a ver com o que existia. Mas a lógica continua. É essência mesmo, aquela barrinha lá em cima onde herda todos os menus das aplicações, os botões diferentes do PC, do Windows, diga-se de passagem, os botões de maximizar, fechar, etc., são do lado esquerdo. Então tem algumas coisas que ainda são herdadas. Coisas interessantes que só foram implementadas, aliás, nem foram implementadas em computadores posteriores, tipo, no Lisa, mudando completamente a vertente, o Lisa nós tínhamos o cursor do Lisa era feito em hardware, era interessante ver isso. Então a controladora do mouse era embutida no próprio Lisa. E boa parte daqui dele também. Boa parte da Graphic User Interface era aplicada num chip, não no sistema operacional. E tem uma coisa importante do GSOS, é que como ele foi feito em 16 bits diretamente voltado para o 686, ele pôde pegar uma série de coisas do Mac e trazer para o Apple II GS. Por isso até que o Apple II GS continua sendo uma máquina extremamente valorizada, porque acabou se tornando quase um ponto de passagem do Apple II. Enfim, mas você já discutiu isso, né? Só relembrando. Ponto de passagem do Apple II para o Mac. E aí a gente fecha Apple por hoje. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de notícias do nosso episódio 9 do Retro Computaria. E hoje, no momento, apenas eu e César. Dá um oi aí, César. Bom dia, boa tarde, boa noite. E nós vamos falar do que tem aparecido em termos de notícias interessantes relacionadas à retrocomputação. Qual a primeira da pauta? A temporada de eventos na Europa está a pleno vapor, né? Tem um bocado de evento, hein? Pra quem acha que não tem muita coisa. Final de setembro teve o Retro Maiorca, que ocorre na cidade de Palma de Maiorca, né? Isso, né? Que envolve toda a comunidade MSX, Commodore, Macs clássicos, Apple, Spectrum, Amiga, etc. Então você tem um vídeo da cobertura que
a televisão pública maiorquina, a RTV Maiorca, fez do evento. Pô, legal isso, hein? Né? Um dia a gente chega lá, quem sabe? Pessoal do TV Brasil, por favor. TV Pois Cultura, né? TV do Rio Grande do Sul, Rede Minas. Acho que vale a pena aí a gente divulgar os eventos de retrocomputação do Brasil junto às televisões públicas. Pois é. Falta um pouco de divulgação, o pessoal conhecer, saber que tem. Agora na última MSX Rio teve algumas pessoas que foram por convite de outros. Teve o caso do Rafael Lima, que levou um aluno dele. O aluno adorou, achou um barato, interessantíssimo o encontro, uma coisa completamente nova para ele. Mas muitas vezes trazer uma divulgação através de uma TV pública, tem gente vendo. Tudo bem que tem aquela velha piada que ninguém assiste a TV Brasil. Não, tem muita gente que assiste. E não é só a minha esposa que assiste a TV Brasil, não. Tem muita gente que assiste. E é uma coisa muito interessante. Para quem não conhece, é uma coisa nova. Parabéns para a RTV Maiorca, que percebeu. Quem não entendeu, a cidade de Palma de Maiorca fica na Espanha. É bom lembrar. Tem alguns que não são tão bons de geografia assim. Mas parabéns à RTV Maiorca por ter tido essa iniciativa. E não foi só isso, né? A gente, em dezembro, é o 38º evento do grupo de usuários de MSX de Barcelona. É bom lembrar que a reunião não é anual. A reunião deles, se não mudou, a reunião ocorre 2 por ano. Mesmo assim, 19 anos, acho que talvez seja o encontro de usuários de MSX mais antigo de todos. Estamos fazendo a conta certa, eles começaram a fazer encontros em 1991. Para quem estiver em Barcelona nessa época, vale a pena, né, visitar o site do grupo organizador, que aliás tem um Twitter e tem um Facebook, né, o pessoal da AAMSX, Associação de Amigos Associação Amigos de MSX. Isso em mal catalão, porque eu não sei falar catalão, não tem jeito. Nenhum de nós sabe, né, mas enfim. Acho que nem eles sabem muito bem, talvez só eles saibam, né? Teve um outro evento muito grande de Commodore 64 em Sommeren, na Holanda, que é o X 2010, né? O link vai ficar. Saiu muita coisa de demo e saiu muita coisa de música. A gente vai tentar organizar uns links aí mais apropriados. Dá pra ver que o evento foi bem... Pois, foram 3 dias de evento, né? Nossa. 1, 2 e 3 de outubro. Foi um evento grande, hein? E tem, pra quem tiver em Helsinki, de 22 a 24 de outubro, obviamente, se você está ouvindo depois, né, desses dias, você esteve ou você não esteve, como diria o Kleber Machado. Pois é. Tem a famosa Alternative Party na sua versão 2010. Cara, pior que eu conheço brasileiros que moram em Helsinki, mas não são ligados em retrocomputação. E eu conheço uma pessoa que é interessada em retrocomputação, é usuário de MSX, esteve em Helsinki, infelizmente não coincidiu com a data. E Alternative Party, pra quem não tá ligado, é um dos grandes eventos, não só de retrocomputação, não só de demo party, mas também de cultura digital em geral. Sim, é tradicionalíssima. Esse evento, programação deles, ele é um evento muito conhecido, muito tradicional. Conhece de longa data. Onde eles vão ter, eles falam em pelo menos 1.000 pessoas. O local tem essa capacidade, com pelo menos 100 lugares para computador. Alternative Party é um evento, né, de ingresso pago. Mas se você comprar um ticket Xenon Mega Blaster, Xenon Mega Blaster, gostei. Aliás, os tickets são ótimos. O mais barato é o Basic Space Invader. Depois é o Xenon Mega Blaster, né, que te dá direito a um cantinho com uma entrada de rede. Tem que levar. Suspensão você tem que levar seu cabo de rede, mas ele tem lá a tomadinha e tem um cantinho para você plugar. Para grupos tem o Family Super Stardust Sunday. no domingo você levar sua família, né? E pro pessoal profissional, tal, empresas, você tem a VIP Wing Commander and Dinner Tickets. Uau, Wing Commander. Wing Commander, né? Assim, até os nomes lembram todo esse, né? Todos os grandes jogos clássicos. Entendeu? E aqui eles falam que tem conexão de rede, né? Plan e Wi-Fi, tem restaurantes em volta, tem... Então o pessoal de segurança tem um background na Demoscene, tem lugar pra você dormir e tem lugar pra você tomar banho.
Já é evento para você ficar. Lembra vagamente o modelo que estamos começando a ter no Brasil, que é o modelo da Campus Party. Vale a pena ver, observar o site dos caras, que é muito bacana. E Alternative Party, que é um dos grandes, e como o X 2010, por referências a 2010, o ano em que entraremos em contato, estão de toda parte. O tema dessa é o espaço, né? Isso. E não é, assim, o patrocínio não é gente pequena, né? Você tem patrocínio da Epson, da Nokia, mais alguns órgãos específicos da Finlândia, o Legion.fi, o Symbio, que esse eu confesso não conheço, alguns associados menores. Mas você já tem um apoio, um aporte financeiro da Nokia e da Epson, não é pouca coisa, né? Muita gente da própria Finlândia, né? Pois é, né? Interessante isso. E para algumas pessoas que não entendem por que talvez as empresas vão se interessar, é que muitas vezes em eventos desses, como Alternative Party, que produtoras de jogos vão procurar novos desenvolvedores. Que os caras conseguem fazer milagres usando pouca memória, superando desafios de forma de desenvolvimento, com restrições que muitas vezes são colocadas. Eles superam esses desafios, conseguindo coisas mirabolantes. Teve um ano que entrou fui desenvolvendo, se não me engano, foi um jogo do estilo FPS para PC, que o jogo tinha, o executável do jogo tinha 1 mega, menos do que isso. Ele era todo feito em tempo real, era todas as cenas, tudo era feito na hora, não tinha nada salvo. Acho que nem a música, acho que o jogo tinha alguns efeitos sonoros, mas era impressionante. Ele dizia o tipo de placa de vídeo tinha que funcionar, e ele usava todo o poder de processamento da placa de vídeo com uma forma realmente impressionante. É um evento que vale a pena. Da área de old school eu não consegui ver. Você viu, César? Quem é que tem já... Eu tô olhando aqui a programação, eu não vi muita coisa de... Eu vi muita coisa, óbvio, espaço, né, que é o tema do ano, não poderia deixar de ser, né? Tem algumas coisas muito interessantes, tipo, tem uma apresentação de Demoscene, né, de um dos veteranos da cena Demoscene finlandesa, que é uma cena muito tradicional. A Finlândia é um país muito forte na Demoscene, e tem que eu perdi aqui em algum lugar, aqui. Tem inclusive discussões sobre mulheres na indústria de tecnologia. Interessante. Então, sim, só na programação. Além de se saber na programação que existe um programa espacial finlandês. What? Sério, na programação tá lá. Domingo ao meio-dia, horário de Helsinki, tem. A Finlândia quer botar um astronauta em órbita? Sim, tem são 2 que eu vi. O cientista chefe da missão Marte, Finlândia, que eu não sei do que se trata, e tem um que é o principal, é o Rapine Space Adventurer. Mas enfim, mas aí você sabe que tem finlandês participando aí no espaço. Vamos deixar a Demoscene e os Shannon Mega Blasters de lado? Eu, em particular, fiquei curioso porque eu tava relendo agora o fanzine novo que saiu do MSX Force, número 13, e comentava um artigo falando que na CENE, que é um outro evento de demos, na seção Old School tinha escrito, acho que era um demo de Spectrum, 2 de Commodore 64 e 2 de MSX, disputando na categoria Old School. É por isso que eu perguntei, eu fiquei curioso para saber, porque na Alternative Party, eles introduziram a categoria Old School depois que um finlandês, usuário de MSX, fez um demo e inscreveu na categoria principal, isso acho que foi no ano de 98 ou 99, e ele foi lá, espetou o MSX Turbo R dele no telão, e o demo dele acho que tirou 3º ou 4º lugar, no geral. Concorrendo com demos de Amiga, de PC, de máquinas reconhecidamente com maior poder de processamento, maior capacidade gráfica que o MSX. E aí dali eles criaram uma categoria Old School. Entendo. Agora que eu vejo categorias, tem a categoria Alternative Demo, né, que é o principal. Você tem o Dynamic, que são os demos que mudam cada vez que você roda. O Beginner, que é pro pessoal que tá começando. O Wild, que pode fazer o que quiser, desde que não passe 10 minutos. Um demo, uma categoria de demos com QT. Legal. E o cara que vencer leva um Nokia N8 e 1.200 euros pra casa. Vale lembrar que a QT, para quem não conhece, é uma biblioteca de desenvolvimento, parte gráfica. Fala mais detalhes, César. É a biblioteca multiplataforma de desenvolvimento. Você pode desenvolver em QT tanto para Linux, Windows, Mac e plataformas móveis Symbian e Maemo/Amigo. Ela foi criada originalmente por uma empresa chamada Trolltech,
e essa empresa foi comprada pela Nokia. Esse programa em C++, o objetivo é o N900, né, o Target, e aí quem ganhar leva 1.200 euros e mais um Nokia M8 para casa. Tem competição de música, Obscure Music, que é pra rapaziada que pega pesado, tem a competição de gráficos, tem a competição Kids, que é para crianças, demos voltadas para criança. Interessante. Este canal agora tem bastante categorias, né? Bem legal isso. Assim, vai. E aí a gente vai embora. Sempre um Family Day, que é o domingo que eles organizam pra pessoa poder levar a família. Acho que também pra fugir um pouco do estereótipo de evento de nerd, aquela coisa isolada, aquela coisa meio, sei lá, meio soturna, que alguns têm a impressão, tem um certo preconceito nesse tipo de evento para pessoas que não conhecem. Acho legal essa ideia do Family Day. Vamos passar então para o próximo. Se você não estiver em Helsinki nesses dias, faça que nem eu, senta e chora. Então fica revirando na internet para ver notícias, né? Para os nossos amigos de iPhone e cultuadores do altar de Sir Clive Sinclair, você já pode baixar o ZX Spectrum Elite Collection Volume 1. Bem interessante, né? Porque você já tem... Interessante que isso é o oficial, né? Oficial para o iPhone, porque a Apple colocou várias restrições quanto a emuladores para o iPhone. Parece-me que o primeiro emulador que surgiu para o iPhone realmente aceito pela... Se eu me lembro bem, aceito pela Apple, era um emulador de Commodore 64. Mas é aquele negócio. A rigor não dá para dizer se é um emulador que eles portaram. Nesse caso, né? O preço no Tunis custa 59 pence. 59 pence? Isso. Cara, não tem desculpa não comprar. 59 pence é muito barato. Que dá R$1,60 pelo jogo. Não sei se está disponível no iTunes brasileiro, mas se tiver, eu acho que vale a pena você testar. Os resenhas dos compradores estão sendo muito boas. Imagina, né? Vai ser muito mais legal. Vai ser muito legal, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, sim, o grande problema é de lidar com a forma de mover na tela, né? Porque o iPhone é todo tela de toque, tem botões, mas quando eu vi a imagem, eles dividem a tela, o terço inferior eles desenham as teclas direcionais, mais uma tecla de tiro, entre aspas, né? Obviamente com o símbolo aquele raiozinho de arco-íris, símbolo do Spectrum, e os dois terços superiores são a imagem da tela. Pelo menos não sei como é que é a questão de jogabilidade, se há a resposta tátil dos botões, mesmo na tela, mas é bem legal. Não, tá muito barato. Estamos em software, do pessoal de MSX tem duas. Exatamente. O Bargain 11.12, de compressão, que já tem aí 20 anos na estrada, né? O Bargain, eu vou ser sincero, eu não testei muito ele não, eu tenho que até pegar, fazer umas experiências. Mas ele é muito legal com a suíte de compressão de imagens. E hoje em dia a versão nova consegue lidar também com as primeiras screens, da 0 até a 4. Vale lembrar que no MSX a screen 0 é a screen de texto, a screen 1 é texto, mas ela pode ser usada fazendo pokes direto na VRAM. Dá para você fazer algumas mudanças, tabela de caracteres, tudo. A 2 e a 3 são screens gráficas. A 2 padrão de usar para quase tudo no MSX1. A 3 é aquela screen que é muito rápida, mas as imagens são em baixíssima resolução. A screen 4 já é uma screen do MSX2, mas que é muito pouco usada. Interessante que ele está trabalhando com todas as screens, da 0 até a 12. Obviamente pulando a screen 9, que ela só existe em MSX coreanos. E além disso, o editor de texto italiano Aladdin virou freeware na versão 1.50. Interessante, mas parece que eu vi gente comentando que havia umas certas restrições, tinha que ter um cartucho junto para poder rodar ele. Não sei, aí teria que ver. Eu não testei. Eu pretendo pegar esses dois para testar nos meus MSX, o Aladdin HD e o Bargain, fazer umas experiências bizarras com eles. Pra gente fechar essa sessão antes de entrar nas suas notícias, cara, tem um computador, mas é muito relacionado ao MSX, que é o ColecoVision CV2. Sim, é uma versão, é um porte para FPGA, né, do Coleco. Isso, sim, já no episódio passado nós falamos de FPGA, e eles aproveitaram e adicionaram algumas coisas. Você fala ali de um Yamaha V9958. Opa, que é o VDP do MSX2. 2+, desculpa. Isso. Eles falam também de ter um V9990 no CV2.
esse é overpower. Quem já viu o uso do 9990 sabe, ele tem vários recursos a mais, ele é muito interessante para trabalhar, ele não tem modo texto, o que para um videogame não me interessa a mínima ter modo texto. Mas o 90 é muito interessante de trabalhar. Certamente vale a pena, mesmo que você não seja coleco, vale a pena você acompanhar os servidores justamente pelo fato de ter muitas coisas muito parecidas com um MSX. E eles terem pego coisas de MSX e terem colocado no servidor. No caso do MSX é uma coisa razoavelmente comum fazer importe de jogos do Coleco. Tem alguns jogos que foram portados do Coleco para MSX fazendo um número mínimo de alterações. E funciona normalmente. Até há pouco tempo o Slotman, a partir da Icon Games, ele produziu uma série de cartuchos com Jungle Hunt. O clássico Jungle Hunt que a gente jogou no Atari, a versão do Coleco, ele foi portado para MSX e ele depois encomendou e fez uma versão de cartucho do jogo. Há uma chance bem razoável de repente isso aparecer, esse trabalho, com risco de aparecer em outras encarnações de MSX em FPGA, né? Sim. Eu acho que o mais interessante é que começa a se criar uma cena, uma fermentação de FPGA e das pessoas não apenas recriando os computadores, mas sim pensando, o que é que esse computador, videogame precisaria se lançasse uma próxima versão, você suplantar o computador original no FPGA, com as facilidades que o FPGA te permite. Sim, eu acho que o principal impacto é o custo, né? Chips FPGA são muito caros. A gente conversou sobre isso há pouco tempo na última edição da MSX Rio do ano, e daqui a pouco a gente vai falar da MSX Rio, mas a gente conversou sobre isso e falamos das limitações de algumas arquiteturas. Eu tava batendo um papo com o Augusto. Aliás, um abração pro Augusto, prestigiou a gente no evento, tem prestigiado a gente ouvindo o Retrocomputaria, elogiou, falou pra mim, olha, tem gostado muito, o podcast tá ótimo. A gente já comenta sobre esse assunto, senão vamos começar devagar e fugir do assunto. E aí a gente vamos falar de MSX Rio logo? Vamos então. A MSX Rio foi realizada finalmente no dia 9 de outubro, no Sesc do Engenho de Dentro. Mais uma vez, obrigado ao pessoal do Sesc pela cessão do espaço. Antes que alguém reclame que o Sesc é longe, é ruim, avisar que o encontro acaba sendo no Sesc devido às várias facilidades que nós temos com o próprio Sesc. Começando pelo aluguel da sala, que é bem barato, passando pela facilidade, por a gente já ser conhecido por eles darem espaço, cederem espaço pra gente. A gente aparece na divulgação do material do próprio Sesc, se for olhar o folhetim tá lá, encontra usuários de MSX. Várias vantagens. E o acesso não é tão difícil assim. Tem trem, tem ônibus perto, não é tão complicado. Não é um evento grande. Na última MSX Rio, acho que foram 25 pessoas que tiveram presente, mas, como sempre, muito divertido, muito legal. Tivemos Turbo R, tivemos MSX Zona Chip, tivemos visita de gente de São Paulo, no caso do Kim, do Ginseng, que é como ele é mais conhecido na comunidade MSX. Sentimos a falta do Carlos Eduardo, que tinha tudo certo para vir junto com o Kim, mas infelizmente não pôde vir devido a motivações trabalhistas. O chefe pegou e botou ele para fazer extra. Foi um evento bem legal, de conversa, bate-papo, o pessoal que chega arrumando, aquela coisa bem típica de MSX. Como me perguntou o Vinícius uma vez, como é uma convenção de fãs da MSX? Eu falei, tá mais pra uma desconvenção. Botamos os micros, ligamos nas tomadas, um liga, carrega um jogo, outro carrega outra coisa, outro bota um aplicativo pra rodar, um bota um demo, alguém para, senta, puxa papo, vamos fazer um concurso. Teve um torneio de Animal Wars 2, então com 8 pessoas participando. Nota negativa para o João, que conseguiu perder do computador na primeira rodada. Nossa! Parabéns a todos os envolvidos, ele conseguiu perder. E parabéns ao Leandro. Acho que foi o Leandro que ganhou, chegou na final. Porque o Animal Wars 2 permite você botar até 8 jogadores humanos. E eu acho que foi o Leandro que chegou na final. Ganhou. Torneiozinho de Galaga básico, de lei. Tem um evento, tem que ter um torneiozinho de Galaga. Tivemos um sorteio de brindes, né, alguma coisa do grupo MSX Rio. Foi sorteado uma camisa. Obviamente o sorteio teve que ser em Basic para gerar o número randômico. Aliás, vergonha minha que na hora eu pensei, vamos consultar aquele site random.org. Aí viram, o Zé Luiz vira, que random.org, cara? Faz no Basic. Aí eu olhei, pior que eu tinha esquecido a instrução. Fui lá, peguei o livro, copiei, colocamos a instrução, geramos, fizemos o sorteio. E de novidades
em termos de hardware. Tecnobytes. O Ricardo Asen tem andado com a corda toda, desenvolvendo coisas novas, e a última coisa que ele trouxe, cada uma dessas MSX Rio do ano ele trouxe uma coisa nova. Na primeira ele trouxe a versão nele da Moon Sound, que é a Soundwave. Na segunda ele trouxe, na de junho, a versão dele da GFX 9000, que é a Power Graph. Nessa ele trouxe a versão dele da interface IDE. Então ele fez uma IDE, o preço eu acho que está em torno de 150 a 180 reais, ele tem para pronta entrega. Com a ideia dele, ele acrescentou uma tomada para aquele conector pequeno de drive de disquete. Por que isso? A maioria das pessoas hoje em dia pegam a interface, espetam um adaptador IDE CF e botam um compact flash e usam como HD, direto, espetado. Só que tinha que ter uma fonte de alimentação, então ele já puxou dali a fonte, ele fez uma correção numa falha que havia na ideia do Ademir Cachano, que ele tinha encontrado, questão do reset. Eu acho que tem a opção de 3,5, 3,3 ou 5 volts. Ele tem para pronta entrega, quem quiser já entra em contato. O e-mail dele, se não me engano, é ricardotravessãooasen@yahoo.com.br. Outra coisa que ele demonstrou que deixou o pessoal empolgadíssimo. Ele fez uma interface e interligou um Master System com um MSX. Como assim? Ele se baseou no conceito e na ideia do Frank, que a gente comentou aqui, o projeto do grupo Supersonics, que agora o projeto virou PlaySonic, para rodar jogos de Master System no MSX. O projeto do pessoal lá do Frank, você tinha que fazer um patch nas ROMs para poder rodar, e nem todas funcionariam, porque tem algumas diferenças do Z80, coisas do tipo. Ele partiu para uma coisa um pouco mais radical. Ele pegou um Master System, ele fez uma interface para ligá-lo ao MSX, e dali ele colocou um cartucho FM, um FM Sound Stereo, produção deles, da Tecnobyte, um módulo de memória, e ele fez de forma que os dois se falam. Como assim? Você tem um loader, carrega uma ROM de Sega Master System, carrega nele e ele está ligado numa televisão. Você joga normalmente pelo teclado, assim, intercepta as interrupções, então você pode pegar e jogar jogos do Master System, por exemplo, no teclado. Segunda coisa, as duas CPUs trabalham independentes. Sim, é um master inteiro. Trabalham completamente independentes e podem se falar. Então, ele fez, por exemplo, vocês vão ver, eu vou depois passar os links, colocar no show notes dos vídeos que eu fiz lá com a minha câmera. Ele carrega, acho que eu não filmei o R-Type, eu filmei outro jogo, mas no caso do R-Type ele fez uma gracinha muito interessante, que ele carregou o jogo, deixou o jogo rodando no modo demo, e ele, no MSX, ele fez uma chamada ao Mega Assembler, acessou a memória do Master System e ficou brincando de trocar bytes lá enquanto o jogo rodando. Então tem uma hora que ele ferra o tile, né, os bloquinhos que compõem a imagem do R-Type, fica estranho, mas ele faz isso em tempo real. Isso aí com certeza dá um monte de possibilidades, que você passa a ter dois Z80, o VDP do Master, e eles podendo trabalhar em conjunto. Você pode, por exemplo, dizer que o Z80 do Master vai só ler um controle de memória e o do MSX vai só gravar naquela posição de memória, e por aí vai. A intenção disso é o que? Colocar isso dentro da VSU. A VSU é aquele projeto que a gente já comentou em algum episódio, que ele desenvolveu usando 4 VDPs, 4 desses V9990 que a gente falou do ColecoVision, 2 VDPs V9958, que são os VDPs do MSX2+, e mais algumas coisas, assim. O Asen está pretendendo colocar isso lá dentro, ele ainda está acertando o que ele vai colocar dentro da VSU, porque ele tem 1001 ideias, várias ideias já passaram, de vez em quando ele compartilha algumas dessas ideias mirabolantes que ele tem. Pra gente parece mirabolante, mas gente, acredite, funciona. Ele já expôs na MSX passada. Ele fez um teste com um decoder de MP3, ele carregava MP3 do MSX e tocava, decoder de vídeo, andou fazendo experiências, fora esses VDPs e o VDP do Master. É claro que em algum momento ele vai ter que parar, decidir o que fica no projeto e o que não fica, né? Porque ele precisa fechar a VSU. Ele quer fechar a VSU para colocá-la disponível. Mas realmente é impressionante, muito impressionante. Vocês vão ver os vídeos, as fotos já estão lá no site do grupo MSX Rio. Eu já subi as fotos que eu fiz. 2 vídeos estarão linkados e colocados lá no YouTube. Vocês já vão poder pegar e assistir os vídeos.
não esperem um vídeo profissional com a edição, porque o Asa, primeiro, detesta falar em público. Segundo, ele fica inibido, não gosta. Eu simplesmente liguei a câmera e deixei o pessoal perguntando, deixei ele falando. E fui tentando mostrar. Espero que vocês gostem e eu espero que ele feche, né? A ideia é faça e bota o negócio na rua, né? Porque eu já perguntei a ele se ele aceita um rim como pagamento. Ele riu, olhou, podemos conversar. MSX Rio é isso. Lembrar que a gente não tem as datas marcadas para 2011. Talvez tenhamos 3, talvez 4 eventos no ano que vem, um a cada 3 meses. Ou então façamos 3, sendo que um deles fazendo um feriado para pegar 2 dias. Vamos ver ainda. Mas é fato que o modelo que nós usamos é tido como um sucesso. O modelo de encontro fazendo essa forma de encontros menores, 2, 3 por ano, é um sucesso. E vai ser daqui para frente. E no Sesc do Engenho de Dentro, e vai ser por lá, e espero que vocês participem. Se não foram nenhum, pena, perderam um encontro divertidíssimo, perderam até a chance de ganhar brinde. Ah, já esquecendo, o fanzine do grupo MSX Rio, o fanzine MSX Force, na sua edição número 13, foi lançado no encontro, foi trazido já no encontro do MSX Rio, então tem fanzine para vender também, e o site em breve, eu espero que na hora que vocês estejam ouvindo isso, já esteja com a sua lojinha virtual funcionando, para caso vocês queiram comprar o fanzine, que é apenas R$4, frete por sua conta. Se você quiser comprar o zine, beleza, vai estar disponível para quem tiver interesse em adquirir. A única publicação em língua portuguesa que ainda sai exclusivamente sobre MSX. Então é isso. Bom, a gente fica por aqui, né? Eu já imagino que foi muita coisa esse episódio. Bastante notícia. Enfim. A gente volta na parte B, continuando nosso papo. Os e-mails, né? Volta com os e-mails e continuando o papo. Fechando o assunto dos sistemas operacionais. E a gente vocês vão estar também ouvindo os e-mails, comentários, tweets, fireballs, etc e tal. Cartas em papel, se alguém quiser mandar escrito na máquina de escrever, a gente dá um endereço de alguém para vocês mandarem. Sem antrax e sem vírus da gripe suína, por favor. Então, vamos nessa? Vamos nessa. Gente, aquele abraço. Valeu, gente. Em pé.